Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Boa tarde, boa noite. Vai bem pelas bandas daí? Pelas bandas de Boa Vista aqui em Roraima. Graças a Deus, vai tudo bem. Eu tô aqui mais cedo, são 7h05 da manhã, porque o calorzão aqui de Roraima tá brabo, irmão. O negócio, eu estou com 29 anos, 29 anos em Roraima. E o ano mais atípico, a gente está preocupado, porque quando eu cheguei, um ano após a nossa chegada, 98, foi uma seca tão terrível que o estado todo pegou fogo. Veio bombeiro do Chile, da Argentina, aqui do Brasil. E esse estado de Roraima aqui virou uma fornalha ardente em 98, foi uma seca horrível. Eu morava no município de Pacaraima na época. Pensa, negócio esteve feio. A gente está preocupado com o tal do El Ninho e Laninha, né? Por que que não traduz para português? Que El Ninho é o menino e Laninha é a menina, né? Então, o efeito El Ninho, o efeito Laninha, né? E me parece que agora é o menino, né, que está agindo, é o efeito menino, o efeito El Ninho, né? Mais vida que segue. Vamos embora. Hoje é 11 de agosto. Ontem, você viu? Teve um terremoto grande na região de Cali, na Colômbia. A coisa está apertando. Tivemos aqui, né? A menos de 2 meses, o da Venezuela, 7,5 foi 2. Só que 10 quilômetros de profundidade, o da Venezuela foi catastrófico, né? Esse da Colômbia já morreu muita gente, só que ele foi a 110 quilômetros de profundidade, então não foi tão violento quanto o da Venezuela, mas foi violento, muitas mortes, né? Mas Jesus falou a respeito dessas coisas, não é isso? E você está bem? Vai bem com você? Está bem com a sua família? Você que está servindo a Deus, você que é pastor, seu ministério está legal, está bem? A luta faz parte do nosso dia a dia. Tu tá me entendendo? Jesus, quando ele está preparando os discípulos, falando a respeito da sua ida, né? Você já leu? Lá em São João capítulo 14, ele disse assim, né, os discípulos tudo tristes, Jesus, vocês vão me negar, no capítulo 13, né? E ele fala do maior mandamento, olha, um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos ameis, assim todos saberão que sou meu discípulo, se vós amardes uns aos outros, verdade ou não é? Então o que que acontece aí? E Pedro faz juras de amor, né? Ele está falando da sua morte. No capítulo 14, a tristeza bateu em todo mundo, ele falou aquilo ali. Aí, de repente, todo mundo triste e começa o capítulo 14 de João, Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas há, se assim não fosse, vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Não é isso? Que bênção! Deixa eu ler um texto sagrado para você, que eu amanheci hoje. A minha esposa está em São Paulo, já estou com mais de um mês aqui sozinho, vou ficar mais uns 2 sozinho. A nossa vida é essa, ela tem que fazer todo ano. Ela passa pelo médico, né? Fez algumas cirurgias, teve câncer. E aí, então, graças a Deus está tudo bem, mas todo ano tem que ir para São Paulo, ali para Taubaté, né? Que é a cidade dela, ali, para poder fazer a revisão médica e já fez, graças a Deus, e está tudo bem. Está subindo para Minas Gerais agora, com meu pai, passam os dias lá, me aguarda lá, depois vão para Goiânia, e de Goiânia subindo para o Tocantins. Assim é a nossa vida, né? Então, deixa eu ler para você, pegar minha Bíblia, que eu estou com a cadeira aqui, eu trouxe a minha Bíblia. Eu vou ler para não ficar só, para a gente não... Às vezes a gente pode falhar, né? É um texto que eu tenho ele de cor na memória, mas não é bom a gente fazer isso. Vamos à Bíblia Sagrada, está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 15, tu tá me entendendo? Lá está escrito assim, olha só, escute isso aí, ó. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei.
Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbavam com toda angústia. Né? Mas aí, você vê aqui, irmão, você vai lá no livro das Crônicas, quando Deus rejeita Salomão, né? E o Senhor rejeitou Salomão porque Salomão amou muitas mulheres e as mulheres lhe perverteram o coração. E Deus falou, eu vou tirar o reino de você, vou dar o teu servo. Porque Salomão, ele não foi fiel ao Deus que aparecera a ele 2 vezes. Leia lá para tu ver, é 1 Crônicas, aí você vai lendo, tu está me entendendo? E depois também 1 Reis, mas onde fala da rejeição de Salomão por Deus, Deus falou assim, vou deixar só 2 tribos. Eu vou tomar o reino que dei a você e vou deixar 2 tribos, uma por amor a Davi e outra por amor a Jerusalém. Então, irmão, o que acontece? Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado você, pastor. Porque Salomão foi infiel a um Deus que apareceu a ele 2 vezes. Com todas as bênçãos, quando Davi apresentou Salomão ao povo, tu já leu lá, em 1 Crônica 28, Davi disse assim, muitos filhos me deu o Senhor, e dentre todos os meus filhos, Deus escolheu meu filho Salomão. Aí ele fez um pedido a Salomão, já tinha falado ao povo, ele diz assim, e tu, meu filho Salomão, conhece ao Deus do teu pai, e serve-o com coração íntegro, e com alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha os pensamentos, ele sonda os pensamentos. E ele vai dizer para Salomão, e o Senhor, ele concede a cada um segundo a recompensa do erro que faz. Aí Davi diz assim, esforça-te, pois, meu filho, e faz a obra. Aí você vê Davi falando com Salomão, e lá no capítulo 2 de 1 Reis, Davi chama Salomão e diz assim, Salomão, meu filho, eu já estou indo, eu já cumpri a minha tarefa, estou indo embora. Já vou pelo caminho dos meus pais, eu já estou para morrer. Aí diz para Salomão, esforça-te, pois, meu filho, e ser homem. Porque tem gente que pensa que ser homem é ser fortão, ir para a academia, é ser conquistador. É um louco. Paulo disse assim, foge da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então cuidado, irmão. Nós estamos vivendo esse tempo, uma vergonha, né? Muitos ministros caindo, muita infidelidade conjugal. Se nós não conseguirmos ser fiéis a Deus e a nossa família, não seremos fiéis a ninguém, viu, meu irmão? Então, ser vigilante. Tem gente, aqui eu estou num lugarzinho, aqui é o antigo Jockey Club, aqui vem muita gente orar e tal, e é bom orar, mas quando Jesus foi para o monte, o máximo de gente que ele levou foi 3. E quando ele transfigurou na frente deles, está lá em Lucas 9, ele estava dormindo. Aí quando Jesus leva a turma para o Getsemane, os 11, né, que o Judas traiu, aí Jesus retira distância de um tiro de pedra, põe a orar em agonia, aí Jesus volta e eles estavam dormindo. Aí Jesus disse assim, epa, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você viu aí? Não é orai e vigiai não, é vigiai e orai. É orando em todo o tempo. Paulo disse, com toda oração e súplica. Tu está me entendendo, irmão? Mas acima da oração, tem que estar a vigilância, guardar a palavra. Porque quando não se guarda a palavra, irmão, é sofrimento, porque nós estamos conscientes da verdade que estamos servindo, seguindo, que é Jesus. E Jesus disse lá em João 5,39, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí Jesus em João 14, 21, Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Entendeu? Eu amo Jesus, mas espera aí, certidão de casamento não vai dizer que o cara é um infiel. Às vezes o cara é casadinho, bonitinho, tem a certidão de casamento, é um safado, é um vagabundo, trai a esposa. Porque quem trai a esposa, trai a confiança dos filhos.
E o pior bandido que existe não é aquele que rouba os seus pertences. O pior bandido, meu irmão e minha irmã, é aquele que rouba a nossa confiança. Esse é o pior bandido que existe, entendeu? A esposa confia nele, ele trai ela. Um marginal, um bandido, entendeu? A igreja confia nele, tu tá entendendo? Ele se vende para a política. Esse adultério espiritual se entrega para o Estado, a gente está vendo, a eleição está chegando, eu estou bem bravo, eu sou assembleano. Esses donos de igreja, né, principalmente as igrejas maiores, que eles têm gente, se lança um candidato e diz que o médico entra na política, não deixa de ser médico, o engenheiro entra na política, não deixa de ser engenheiro. Mas por que ele não ficou lá na profissão dele? Porque todo mundo que Jesus chamou para ser pastor, o que acontece? Tinha uma profissão, tu tá me entendendo? Então é isso, meu irmão. Aí o camarada vem, uma grande igreja, aí diz, não, eu vou ser pastor do povo, entendeu? Eu chamo isso de prostituição espiritual, está se vendendo. Porque Salomão amou muitas mulheres, porque ele não conseguia dar conta que é um monte de mulher, mas era aliança política, tu tá entendendo? E Deus rejeitou Salomão, mesmo aparecendo para Salomão 2 vezes. E aqui, no texto que eu li, tá vendo aqui o profeta veio sobre Azarias, que o reino já está dividido. Aí vem o primeiro rei, depois de Salomão vem Roboão, depois de Roboão vem Abias, depois de Abias vem Asa, depois de Asa vem o rei Josafá. Nós estamos aqui, parece que é no quarto rei depois de Salomão, e Deus separa aquelas tribos, e agora as tribos aqui estão sem Deus. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei, porque ninguém queria ser, e sem lei, entendeu? Aí está aí. E aí o que acontece? A desgraça vem quando não se prioriza Deus, quando não se prioriza a palavra, a desgraça se abate e não adianta. Pode ser catedrático, pode ser analfabeto, a desgraça vai bater. Quando nós abandonamos o nosso verdadeiro Deus, quando abandonamos a palavra de Deus. Aí quando houve isso aí, o que a gente leu aqui? Né? Gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam. Por quê? Deus os conturbava com todo o mal, com toda espécie de males. Então, quando não se quer Deus, Deus permite Satanás agir na família, na igreja, na sociedade de um modo geral. Então, guarde a palavra, irmão. João 14, 23, Jesus diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Tu está entendendo, irmão? Então, nós estamos vivendo momentos bons, verdade, mas momentos preocupantes no Brasil. Né? E as pessoas hoje não estão perdendo referência, entendeu? Porque o nosso dever, eu sou pastor, por isso que eu faço vídeo aqui, estou aí nas redes sociais, né? Sou pastor de igreja. Temos aqui em Roraima, temos no Goiás, entendeu? Aí estamos em São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, nós estamos, a gente, né, começou debaixo de um pé de mangueira, debaixo de um pé de manga, eu não tinha uma cadeira. Quando eu volto para Roraima a segunda vez, em 2008, que eu fui embora, aí 2007, 2008 eu voltei, né? Não voltei mais para a igreja a qual eu servi aqui, comecei o trabalho aqui, apoiado pela igreja de São Lourenço, onde meu pai é vice-presidente, enviado pelo pastor Antônio Romero Filho, e comecei aqui, mas debaixo de um pé de manga. Não tinha uma cadeira, e graças a Deus cresceu. Deus abençoou o trabalho das nossas mãos, vai abençoar o trabalho da sua mão também, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Seja fiel. De repente você não é pastor, você é engenheiro, você é pedreiro, você é carpinteiro, você é servo de Deus. O importante é você servir a Deus. É você celebrar com alegria esse Deus maravilhoso, como está no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Não abandone Deus, não. Aí eu li aqui, né, que na angústia Deus permitiu o mal. E na angústia o povo clamava a Deus. Então não espere a angústia chegar, não. Não espere a angústia chegar, não. Se esforce, eu não li o verso 7. O verso 7 está escrito assim. Esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos. A vossa obra tem uma recompensa. Tá? Então tudo que você faz para Deus, amorosamente e voluntariamente, há uma recompensa. Salmo 58 diz o último verso. Há uma recompensa para o justo. Tu está me entendendo, irmão?
A gente enfrenta batalhas, dificuldades, isso é normal da vida, momentos bons, momentos extremamente felizes, e a vida vai e vamos andando. Jesus está voltando. E se um pouquinho mais ele demorar em vir, um dia sairemos desta vida e entraremos na eternidade. Aí fica a pergunta: onde passarás a eternidade? Jesus está voltando. Apocalipse capítulo 1 está escrito: ele virá com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram, se todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Tu está me entendendo, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, continue orando por mim do lado de lá, que é do lado de cá, no estado de Roraima. Eu estou orando por você. Fique com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor.